as missas. E por causa do pecado já não sentem mais nada. Não estou aqui colocando todas as pessoas, e que todas essas pessoas, elas que estão passando por esse sentimento, por talvez uma aridez na fé, que estão no pecado, não significa isso. Mas quantas outras pessoas que estão na igreja, que participam da igreja e que fazem daquele momento, parece que é só mesmo um momento já costumeiro, rotineiro, faz parte da minha vida, então vou participar da missa, ao horário de eu participar da missa, então estou indo lá, não é? E aí, infelizmente, essas pessoas, elas acabam não tendo uma experiência profunda com o Senhor, e o sentimento é, meu Deus, não estou sentindo nada, estou participando, vou fazer o estudo da palavra, não estou sentindo nada. E aí ela mesma precisa olhar para a vida dela e ver o que está acontecendo. Se é, sei lá, um sentimento, sei lá, se é uma aridez, porque ela é uma pessoa de fé, está ali caminhando conforme a vontade de Deus, ou se ela está no pecado, está em algum pecado grande, e que não tem a capacidade de ir a um sacerdote para se confessar. E para isso a Igreja Católica tem essa graça especial, de nós podemos ir a um sacerdote e reconhecermos os nossos pecados, reconhecermos as nossas culpas, e ali diante dele pedir misericórdia e piedade. E é interessante que o próprio Salmo hoje está nos dizendo, se levardes em conta o quê? As nossas faltas, quem é pecador aqui entre nós? Todos nós. Então, se Deus for levar em conta os nossos pecados, as nossas faltas, a pergunta é justamente essa. Então, quem haverá de subsistir? Significa que o Senhor não desistiu de nós? Significa que nós temos jeito. Temos ou não temos? Então fala para o teu irmão, você tem jeito, meu irmão. Deus nos deu essa graça especial de nós podermos lutar. E aí, a palavra do Senhor hoje, ela vem nos falar forte nesse sentido. Olha, continue lutando. E aí, quando vem as situações difíceis, por causa do pecado, aí, geralmente, nós culpamos a quem? Quem é que nós culpamos quando a morte, ela chega? A morte da alma. A própria palavra vem nos dizer aqui, será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Será que Deus, ele cria o ser humano para a morte? Será que Deus, ele cria o ser humano para viver no pecado? Será que Deus cria o ser humano, os seus filhos, para viver na tristeza? Não, Deus nos quer muito felizes. Deus quer a felicidade dos seus filhos, assim como cada um de nós, se nós temos filhos, nós queremos a felicidade dos nossos filhos. Então Deus mais ainda quer a nossa felicidade, saiba disso. Então aí, oráculo do Senhor Deus, não desejo antes que mude de conduta e viva. Mas se o justo se desviar da sua justiça e praticar o mal, imitando todas as práticas detestáveis feitas pelo ímpio, poderá fazer isso e viver? É o Senhor a quem pergunta para nós. Se ele vive como uma pessoa pagã, uma pessoa longe de Deus, uma pessoa que não acredita em Deus, uma pessoa que não acredita que a religião ajuda na salvação, será que essa pessoa vai poder existir, continuar vivendo? Não, essa pessoa vai experimentar a morte da sua alma. Aí continua aqui, da justiça que ele praticou, nada mais será lembrado. Esse é um grande problema dentro da igreja. Muitas vezes quando muitos na evangelização, muitos na luta para salvar as pessoas, quando ela vai colocando a sua conversão, e ela também vai medindo a sua conversão, então a conversão dentro da igreja, na vida do outro. Esse é um grande problema que muitas pessoas acabam desistindo de continuar uma evangelização, porque ela mira no outro, achando que é o outro quem vai ser o testemunho para a mudança da vida dela. E eu aprendi isso com o Padre Jonas, o nosso olhar tem que estar direto a quem, gente? No crucifixo ali nós estamos vendo, Jesus, o Padre Jonas até falava, olhar somente a ti.
Tem uma música nesse sentido também, né? Olha somente a Cristo. Ele é o nosso maior motivador. Afinal de contas, você está seguindo a pessoa que está lá na sua igreja e que está dando contra-testemunho? Você está medindo a sua conversão por aquelas pessoas que estão na igreja, que não conseguem sair daquela condição pecadora e que de repente até está lutando, mas não consegue? Você está medindo a sua conversão, a sua luta por santidade, por ser uma pessoa melhor a cada dia nas outras pessoas? Porque tem muita gente que já morreu e que são grandes testemunhas para nós. É ou não é verdade? Nós temos aí vários e vários santos que a igreja proclama santo, né, canoniza essas pessoas. Para quê? Encontramos nela também testemunho. Mas o maior testemunho que nós encontramos é nosso Senhor Jesus Cristo. Bata no teu peito e fala: Jesus, muda a minha vida, Jesus. O Senhor conhece tudo de mim, conhece toda a minha história, sabe quando eu estou caminhando para ser uma pessoa ímpia, mas sabe também a minha luta por abandonar o pecado, para ser mais teu, Senhor. Ajuda-me, Jesus, eu quero fazer a tua vontade. Ajuda-me, Jesus, a fazer a tua vontade e ajudar outros também a sair dessa condição de morte. Ajuda-me, Senhor Jesus. E aí, então, muitas vezes, nessa aridez, culpamos a Deus. Por que Deus fez isso? É interessante quando uma pessoa justa morre, né? Quando o Padre Léo morreu, aqui muitas pessoas chegavam e falavam assim com a gente: Padre, mas Deus é muito injusto. Quantas pessoas más por aí, e essas pessoas, elas estão vivendo aí de boa. E o Padre Léo, uma pessoa que fazia tão bem para as pessoas. Nossa, mas aquele homem que era tão bom, e de uma hora para outra aparece esse câncer e leva o Padre Léo. Mas Deus é muito injusto. E nós muitas vezes vamos culpando a Deus, né, por uma pessoa. E graças a Deus, Padre Léo é uma pessoa justa, graças a Deus, com a comunidade Betânia, com todo o trabalho que ele fazia. Então muitas vezes nós vamos medindo isso, né? Vamos falando isso, que Deus é injusto por causa de uma pessoa boa que Deus levou. E aí a gente lembra das pessoas ímpias, a gente lembra das pessoas hereges, lembra das pessoas que não participam da igreja, lembra das pessoas que não estão ali na religião, não estão nem aí para Deus. E aí nós muitas vezes falamos para Deus: oh meu Deus. Só que a gente não